Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a cultura deixada pelo povo hebreu na área jurídica. Quais foram essas contribuições dos hebreus na área jurídica, mais especificamente dentro do direito penal. Agora você deve estar se perguntando quem são os hebreus, quem foi esse povo. É muito simples, você rapidamente vai se recordar quem são os hebreus e vai saber se situar de quem nós estamos falando. Você aí de casa assistiu a novela Os 10 Mandamentos, exibida na Rede Record? Com certeza, não é mesmo? Se não assistiu, pelo menos ouviu falar. Porque em 2015 e 2016 foi um dos assuntos mais comentados na internet, fora da internet, enfim. No mundo televisivo, Os 10 Mandamentos bateu recorde por várias vezes. O folhetim foi tanto sucesso que saiu da televisão, da telenovela e foi parar nas telas do cinema brasileiro. O povo hebreu, aquele povo escravizado pelos egípcios e que se libertaram, atravessaram ali o Mar Vermelho sob o comando de Moisés e saíram em busca da tão sonhada e prometida, da famosa Terra Prometida. É desse povo que a gente vai falar hoje, é dessa herança cultural deixada por eles. Os hebreus, eles foram importantes não só na questão da fé, na religiosidade, mas também na questão do direito como ele é visto hoje, na modernidade, na contemporaneidade. Mais especificamente, vamos falar sobre o direito penal. Qual foi o legado do povo hebreu para o direito penal? Tá em dúvida? Imaginando como isso aconteceu? Então continua com a gente, que é o que você vai aprender na aula de hoje. Como eu disse, os hebreus foram fundamentais na questão jurídica. A base jurídica do povo judeu, que era aí os hebreus, que foram os hebreus e continuam sendo até hoje, essa base jurídica ela está assentada no que eles chamam de Torá ou Pentateuco. Mas o que vem a ser a Torá, esse Pentateuco? Nada mais é do que um livro escrito por Moisés, que esteve ali no Monte Sinai. Esse livro foi escrito ao longo dos 40 anos em que eles passaram no deserto, ali em busca da Terra Prometida. E foi todas as leis, todas as regras, sejam religiosas, sociais, de convívio em sociedade, regras morais contidas nesse livro, elas foram ditas a Moisés por Deus durante esses 40 anos no deserto. Agora, que livro é esse? Você com certeza conhece esse livro. Ele está contido dentro da Bíblia. Sim, o Pentateuco, a Torá, está contida dentro da Bíblia. Ele se refere especificamente a 5 livros do Velho Mandamento, do Antigo Testamento, na verdade. Quais seriam esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o mais difícil, e olha, sempre me enrolo para falar esse nome, bora ver se agora eu acerto, Deuteronômio, esse é o último livro, um dos mais difíceis, que todo mundo enrola a língua aí, mas dessa vez ele saiu. Esses 5 livros contidos no Antigo Testamento, eles trazem aí todas as leis da Torá, as regras, como que eles viviam em sociedade, como eles se regiam aquela época, aquele tempo. E dentro deles você vai ver que o direito penal está incluso. Mas como que o direito penal naquela época já era aplicado? Sim, nós vamos te mostrar essa analogia, como que era feito. E você vai ver que pouca coisa mudou. Evoluímos em algumas coisas, mas temos como base a Torá também. Um dos principais diferenciais da Torá em relação aos demais ordenamentos escritos dos demais povos daquela época é justamente o fato da Torá ter sido aplicada, ter sido escrita para todos, sem distinção. Fossem governados, fossem governantes, fossem escravos, fossem imigrantes. Só aí, de começo, já é o principal diferencial. Por quê? Porque antigamente, naquela época, os povos não eram tratados e reconhecidos assim. Escravo era escravo, não era sequer subjugado a ser um ser humano, era apenas um escravo.
Imigrantes também não tinham seus direitos quando estavam dentro de um determinado povoado que não era o seu. E os hebreus vieram já com essa mudança de pensamento, com essa mudança de postura social. Para os hebreus, estava contido na Torá que todos deveriam ser julgados, tratados e regidos segundo a lei da Torá, independente da situação. Se estivessem ali contidos, fazendo parte do povo hebreu, já passariam a ser também julgados, orientados sobre a Torá. E daí já nasce um princípio básico que a gente estuda e que a gente continua tendo como princípio também na nossa sociedade. Qual é esse princípio, Louise? É muito simples. O princípio da igualdade de todos perante a lei. Não é isso que diz na nossa Constituição? Todos são iguais perante a lei. Lá, para os hebreus, na Torá, esse também era um princípio válido. Todos eram iguais perante a lei. Independente de ser escravo, independente de ser imigrante, independente de ser rei, independente de ser rainha. Todos deveriam ser subjugados às regras contidas nesse livro. Nas disposições legais contidas lá no Pentateuco, que era também o nome que se dava à Torá, não há uma sistemática dos modernos códigos, como a gente encontra hoje, Código Civil, Código Trabalhista, Código Processual, não estava dividido. Todas essas leis que a gente percebe nessa divisão sistemática estavam contidas sim na Torá, mas não dessa forma, sistematicamente, separadamente, tudo bonitinho como é hoje. Estavam ali. Tanto é que quando você faz a leitura do livro, você consegue identificar essas situações e esses códigos especificamente. Não há uma sequência organizada. As normas, elas se apresentavam entremeadas com preceitos, ou seja, religiosos, morais, éticos e ritualísticos, sem qualquer distinção hierárquica, ou seja, não havia uma norma, uma regra com maior aplicabilidade ou de maior importância em relação a outra. Todas tinham sua importância em igualdade por estarem contidas ali dentro daquele livro. E examinando esse texto, como eu falei, quando você passa a examinar o texto contido dentro da Torá, é fácil identificar, por exemplo, princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e também processual, muitos dos quais incorporaram a legislação laica atual, que é a legislação que nós conhecemos, que está vigente ainda no século XXI, nos dias de hoje. E além dessas normas sobre a organização do Estado, dentro da Torá, nós também vamos encontrar algo muito interessante, algo que nós temos na nossa Constituição de 88 e muitas outras constituições de outros estados também trazem do seu corpo. O que seria isso, Louise? As famosas cláusulas pétreas. Isso mesmo, as cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser emendadas, que não podem ser extintas, somente com uma nova Constituição, não é mesmo? Que garantem direitos fundamentais. Essas cláusulas também estavam contidas ali na Torá. Como que estavam na Torá? Sim, estavam. Você lembra de quando Moisés trouxe aquela pedra onde estavam escritos 10 mandamentos? Aquilo ali são cláusulas pétreas da Torá, os 10 mandamentos, que chamam também de decálogo. Lá estão escritos regras como não matar, não furtar, não desejar a mulher do próximo, honrar teu pai, honrar tua mãe, não tomar o nome de Deus em vão. Todas essas regrinhas, esses 10 mandamentos, eles são tidos à época como cláusulas pétreas. Portanto, iriam vigorar ao longo de anos e anos e anos, e ainda hoje, se formos observar, estão contidas também na nossa Constituição, nos nossos códigos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a divisão das leis hebraicas para justamente entrar na questão do direito penal. Como que estava dividido essa lei hebraica? É muito simples.
elas estavam divididas da seguinte maneira: leis sobre violência, propriedade, crimes civis e religiosas. Nós vamos nos ater especificamente nessa aula sobre as leis a respeito das violências, né? Sobre a violência, que versavam sobre a violência. Lógico que violência naquela época precisa ser vista e entendida, interpretada conforme a época dos hebreus, né? É diferente do que nós consideramos violência. Algumas coisas podem ser comparadas e equiparadas, mas tem um sentido e esse sentido precisa ser interpretado à luz da época do povo hebreu. E no rol das leis sobre violência, o livro Êxodo, ele desempenha importante papel, porque ele enumera lá no capítulo 21, que vai do versículo 12 até o 36, as regras sobre violência. Eu vou citar algumas dessas regras. Por exemplo, no versículo 12 ele diz assim: quem ferir a outro do modo que este morra, também será morto. 14. Se alguém vier maliciosamente contra seu próximo, matando-o na traição, trá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Isso daí se equipara ao quê? Ao homicídio doloso que temos hoje no nosso Código Penal. O 15. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. 16. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. O que seria isso nos dias atuais? Rapto e sequestro, também previsto no nosso Código Penal brasileiro. 18 e 19. Se dois brigarem, um ferindo o outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora apoiado seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. O que isso significa? Lesão corporal e responsabilidade civil, também contido nos nossos códigos na modernidade. 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como juízes lhe determinarem. Seria isso também responsabilidade civil. 28 e 29. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, ou seja, tinha o costume, era voltado à violência, e o dono sabia disso, era conhecedor dessa violência do animal e não prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi vai ser apedrejado e também será morto o seu dono. Porque ele sabia que existia um perigo, que aquele animal era violento e nada fez para controlar o animal. Aí entra o quê? A responsabilidade criminal também prevista no Código Penal brasileiro. E agora nós vamos entrar especificamente no direito penal hebreu. A lei penal hebraica acreditava a todos os delitos como uma ofensa a quem? A Deus, já que essa lei